Bom dia, boa tarde. Muito frio aqui, tem que hidratar o lábio, senão descasca tudo. Tá nublado aqui hoje, a nossa live de número 53. Seja bem-vinda, Fábio, Cícero, sejam bem-vindos, Michele. Hoje foi corrida aqui, atendi uma cliente que saiu agora, acho que nem fechei o portão. Na correria, mas tô aqui. E vou aproveitar para falar com você hoje sobre a ajuda. Aproveitar esses atendimentos de hoje. Gente, hoje de manhã atendi uma criança. A mãe trouxe a criança aqui. E depois eu comentei com ela, né? A vontade era de fazer uma foto, assim, porque tava eu sentada ali, né? Na cabeceira aqui da maca, com as mãos aqui na mãe, porque a criança não parou na salinha, correu pra lá e pra cá, deixamos ela brincar, e eu disse pra mãe, deita tu na maca e deixa ela brincando, enquanto ela vai brincando, eu vou atendendo também. E chegou uma hora que essa criança sentou na poltrona, ficou de bracinho assim cruzado, olhando a mãe na maca sendo atendida, a menina de 2 aninhos. Que coisa mais linda, gente. Eu vou lá ver se eu fechei o portão, peraí. Não tinha fechado mesmo, tava aberto. Obrigada, Fábio. Eu deixei a pessoa saindo e corri pra cá. Então, assim, os atendimentos de hoje, né? A mãe às vezes pensa que vai levar o filho para fazer um atendimento e é o filho que traz a mãe, né? Às vezes a gente pensa que tá fazendo alguma coisa por outra pessoa, mas isso é para nós mesmos, né? E pegar também essa questão da ajuda, para nós conversarmos hoje sobre a ajuda. Você já teve alguma situação que você ajudou, você foi ajudar alguém e depois você se sentiu mal? E agora eu vou mais longe aqui com você. Porque às vezes você não faz uma relação entre a ajuda que você deu e aquilo que você sentiu depois. Então, é como se você ajuda uma pessoa hoje, ou você aconselha, ou você está ali com aquela pessoa, né? E depois, amanhã, talvez amanhã, é que você vai acordar se sentindo mal, você vai estar, sei lá, talvez até alguma coisa física, você vai estar com muita dor de cabeça, você vai sentir uma angústia, você vai sentir que tá deprimida, acordei deprimida, acordei com dor de estômago, com dor de barriga, acordei com o coração acelerado. E talvez você não faça uma conexão entre aquilo que aconteceu no dia anterior e esse mal-estar que pode ser físico. Já aconteceu isso com vocês? Vocês nunca perceberam? Me conte aqui. Você nunca percebeu? Nunca fez uma relação entre uma coisa e outra? Ou já fez? Me fala. Nunca percebeu? Michelle disse que nunca percebeu. Às vezes você nunca fez relação, Fabiana diz. Gente, às vezes eu atendo pessoas que estão sentindo mal, que estão com dor, que estão sentindo essa angústia, que estão sentindo várias coisas e querem um atendimento, né? Porque hoje eu não tô bem. A Cleci também disse que nunca percebeu. Maravilhoso, gente, porque a maioria das pessoas não percebe. A maioria das pessoas não percebe. Eu vou fazer o exercício que eu fiz um dia desses com uma pessoa que serve de exemplo hoje aqui para essa live, para isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Vocês sabem que
muito disso que eu trago aqui para vocês são experiências que eu tenho com os meus clientes, né? Com vocês que são meus clientes também. Eu não digo com quem foi, mas isso tudo serve como uma reflexão para eu trazer para você aquilo que eu percebi lá no atendimento. E que uma vez um cliente meu me disse assim: Marilede, tu deveria pegar essas coisas que tu aprende aqui e as coisas que tu fala pra gente num atendimento e fazer vídeos, colocar lá no YouTube para que mais pessoas aprendam, para que mais pessoas, porque é uma pena que se perca isso, né? Que um dia tudo isso outras pessoas não possam usufruir. Então, de alguma forma, isso agora tá vindo nas lives, né? Então, eu vou compartilhar com vocês uma situação e vocês vão sentir aí, e talvez muitos de vocês já passaram por isso. Vou contar uma experiência, tá? E aí essa experiência vai servir. Em uma ocasião, eu atendi há muitos anos atrás já, e isso se repete sempre, tá? Mas eu vou pegar um caso em específico para demonstrar outros tantos que eu percebi no decorrer desses anos de atendimento. Há muitos anos atrás, eu acho que uns 8 ou 9 anos, eu trabalho com essas terapias há 13 anos, né? Então, há uns 8 ou 9 anos atrás, eu atendi uma pessoa e ela vinha com uma profunda depressão e ela tinha pensamentos de tirar a própria vida, enfim, isso é corriqueiro aqui nos meus atendimentos, né? E essa pessoa me marcou bastante porque foi uma experiência que eu não tinha tido antes, assim, tão clara e com tanta consistência. O fato é que essa pessoa chegou, ela estava com esses pensamentos, não queria mais continuar na vida, estava muito deprimida e então ela veio e trouxe isso. Quando ela estava falando sobre isso para mim, eu percebi, eu tenho uma poltrona ali na minha sala, né, onde o cliente chega e se senta ali, eu percebi que atrás dessa cliente, na poltrona, ela estava sentada aqui, atrás aqui dela tinha 2 homens, 2 espíritos, muito grandes, muito fortes, e eles estavam assim, ó, de braço cruzado, me encarando. Quando eu percebi isso, eu vi que eles estavam me encarando com um semblante muito agressivo. O que veio para mim foi assim, ó, se mete aqui, experimenta se meter aqui, que tu vai ver o que acontece contigo. Foi uma ameaça para que eu não interferisse naquele processo que estava acontecendo ali com essa pessoa. Foi a primeira vez que eu tive uma ameaça assim clara e tão nítida, né, e dentro do meu ambiente de trabalho. Quando isso aconteceu, eu imediatamente me reportei à espiritualidade amiga que trabalha ali comigo, né, no sentido de como que vocês permitem que alguém entre aqui nesse momento para me ameaçar, né, porque eu preciso ter aqui um ambiente protegido. E o que veio da espiritualidade amiga, benfeitora, foi: todos têm direito à transformação. Se isso aqui é um hospital, se isso aqui é um local de atendimento a pessoas que estão em desequilíbrio, todos são bem-vindos. Nós não podemos escolher, dizer: você eu vou atender porque você está em desequilíbrio e o outro não. Aqui é um lugar para todos. Quem é que precisa mais? Então foi a primeira lição para mim. Foi uma lição grandiosa de que quando nós vamos ajudar alguém, nós não escolhemos quem nós vamos ajudar, né? Eu vi nessa questão ali do Rio Grande do Sul pessoas dizendo: eu gostaria de que as minhas doações e os donativos fossem só para as pessoas que estão lá, que são boas, que não fosse para aqueles que estão assaltando, roubando, violentando, estuprando, enfim. Eu não gostaria que esses recebessem, né? Então, quando nós ajudamos alguém, nós ajudamos sem julgamento. Nós ajudamos pelo desejo de que algo bom aconteça, né? Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi nesse atendimento.
Na sequência, esses espíritos que estavam ali continuaram me ameaçando, que eu não deveria me envolver, eu não deveria ajudar essa pessoa que estava ali, sob pena de eu sofrer algumas coisas na minha vida pessoal, até mesmo com a família, né? Aí partem para ameaçar os filhos, né? Porque tu tem filhos, tu tem família, e nós vamos atacar, e nós vamos fazer coisas. Então, eu me senti como se, imagine, se eu estou entrando lá no morro onde alguém está sendo feito de refém por alguma facção, por alguns bandidos, enfim. Imagine que esses caras era como isso, assim. Eu nunca entrei num lugar assim, mas era como isso. Se eles estivessem ali, tivessem pego alguém sequestrado por alguns motivos, e eu entrei lá para querer salvar essa pessoa, né? Então, era essa postura que eles tinham. Foi assim que eu me senti, como se eu tivesse entrado num território onde houvesse um domínio de pessoas que estavam em posse de alguém, e eu entrei lá para resgatar essa pessoa. Então, eles me ameaçavam nessa mesma postura, e também oferecendo esse mesmo tipo de ameaça ao meu grupo familiar, caso eu interferisse ali. Tudo isso aconteceu dentro da minha sala do Reiki, né? E eu percebi essa ameaça, percebi que eles estavam ali, mas eu não me conectei com o medo, eu não me conectei com essa ameaça, eu não me conectei com nenhum tipo de julgamento, né? Eu fiz essa conversa com a espiritualidade amiga aqui, procurando uma resposta, né? Como assim eles puderam entrar aqui, né? Mas eu não tive medo. E quando eles me deram então essa explicação, ok, então tá. Então eu continuei conversando com ela, né? Mas também agora incluindo eles nessa conversa, no sentido de falar das questões espirituais, de falar do perdão, de falar de Deus, de falar de uma vida depois dessa, de falar sobre a resiliência, sobre o bem e o mal, né? Eu fui falando para ela, mas obviamente que servia para todos ali. Dias depois eu recebi uma psicografia de alguém, de uma outra pessoa, que psicografou para mim uma carta dizendo que o mal tinha sido afastado e ficaria afastado, e que eu não tivesse medo, né, dessas ameaças, enfim. Depois disso, muitas outras vezes isso já aconteceu, de eu ir ajudar alguém e perceber que há ali uma influência espiritual e uma ameaça até para mim, caso eu interfira nisso. Ok, até aí tudo bem. Agora eu vou contar sobre o cliente, né? Que muitas vezes você vem como um cliente e você foi lá se meter, querer ajudar alguém. Vem uma pessoa lá e reclama para você, porque o meu marido fez tal coisa, ou porque o meu chefe, ou porque meu filho, ou porque isso. Vem contar uma situação para você e você se posiciona. E você acaba julgando aquela pessoa. Por exemplo, vamos imaginar que chega uma amiga sua e está reclamando da mulher com quem ela trabalha. E ela conta lá a versão dela. Essa mulher fez tal coisa e depois ela fez mais não sei o quê. E aí você, porque é amiga dessa pessoa, se posiciona contra aquela mulher lá. Quando você faz isso, você angaria simpatizantes daquela mulher lá. Porque em todas as questões em que nós estamos envolvidos em conflitos, existem também espíritos envolvidos. Existe uma comunidade de destinos, como diz o Bert Hellinger, né? Não é só pessoa. Quando você está envolvida em um conflito, não são só pessoas que estão envolvidas. Você está num conflito com um marido, você está em conflito com a sogra, você está envolvido com o ex-marido, com o ex-marido da sua mulher, com a ex-mulher do seu marido, com tudo naquilo onde que você está envolvida em conflitos. Não é só um conflito. Existem os espíritos que estão envolvidos também nesse conflito e que você não vê.
mas que você, quando você vai lá e interfere nesse conflito, você também está interferindo e também tendo a amizade ou inimizade de espíritos, que dependendo da maneira como você se posiciona, eles vão estar a favor ou contra você. Eles vão também fazer represálias. Então, nessa semana, eu vou contar desse caso dessa semana. Uma cliente veio, ela tinha muita reclamação de dor de estômago e eu tô vomitando e tal, e não é a primeira vez que isso acontece com ela, e eu pergunto sempre assim, tá, mas aconteceu alguma coisa que pode ter causado isso? E ela sempre me pergunta, tipo, o quê? Eu disse, não sei, observa o que foi que tu fez, o que tu comeu, que tipo de emoções tu teve, porque tudo é importante, é preciso você fazer uma anotação até, porque quando isso é repetitivo, você frequentemente tem sintomas, você frequentemente tem sensações, é preciso você fazer um diário de controle, para depois você ir vendo, olha, aconteceu da outra vez também, sabe? Fazer um diário mesmo de tudo o que você fez nas últimas horas, para que com o tempo você seja capaz de cruzar essas informações e ver o que repetiu ali, o que você fez nas outras vezes e que agora também... Sabe quando você tem uma alergia a um alimento e você ainda não sabe que tem alergia, então você foi lá e comeu um pão e daí você não come sempre e depois você comeu de novo, você começa, eu comi pão da outra vez e agora eu comi de novo, então será que é por causa disso? Sabe? Vocês estão entendendo isso? Então, quando você tem alguma coisa assim, e no caso dessa minha cliente que tinha esses distúrbios estomacais e gastrointestinais com muita frequência, me chamava, tá, mas eu sempre perguntava, tá, mas olha só, tem alguma coisa que tu fez diferente? O que aconteceu? E ela sempre me dizia, tipo o quê? Eu disse, qualquer coisa que seja diferente, que sai fora da sua rotina, qualquer coisa. E ela nunca tinha uma coisa para dizer, nunca, não sei, não comi nada diferente. Até que, dias desses, num atendimento, conversa daqui, conversa dali, aí ela falou, mas é que eu acordo de noite me sentindo muito mal, e tal, e eu fui dormir, eu tava bem, e aí no meio da noite eu acordo mal. E depois, quando eu acordo de manhã, eu tô com essa dor. Tá, mas o que aconteceu? Não sei, tava tudo bem, eu fui dormir bem, eu rezei, eu li, eu assisti um filme, tá, e que tipo de filme era? Não era um filme. Então eu vou investigando, gente, pra ver da onde que vem isso, porque eu sei que é fundo espiritual. Porque já foi no médico, já fez todos os exames, não tem nada. Tem lá uma gastrite, uma coisa assim, mas nada que justifique algo assim. Então eu vou investigando. Até que chegou nesse caso, e esse caso que eu estou relatando para vocês é um exemplo de muitos outros. Até que chegou e ela conversando, falando ali de alguma coisa, ela disse, a fulana me chamou, ontem eu estava tão bem, e eu estava tão alegre, e tal, daí até saí com a minha amiga, e a minha amiga estava com um monte de problema. A hora que ela falou aquilo, já acendeu uma luzinha aqui para mim. Sua amiga, tá com um monte de problema, tá. Ela tinha tanto problema e no fim eu nem falei quase, eu só escutei ela. Então tá. E aí, durante a sessão, eu senti que ela tinha ali uma influência espiritual conectada a essa região dela, porque ali tem um chakra importante, gente. O nosso estômago, ele tá conectado com um chakra aqui, gástrico, onde, vocês já ouviram falar de colocar moeda no umbigo? Né? Algumas pessoas dizem, tem que colocar moeda no umbigo para tapar uma olhada e tal. Então ali tem um chakra importante, né? Então ali eu percebi que havia uma conexão espiritual. E aí, durante a sessão, eu perguntei para ela, olha só, quando tu saiu lá com aquela tua amiga ontem, e ela tava falando dos problemas dela, o que tu fez? Ela ficou um pouco assim, o que eu fiz? Tentei ajudar. Eu disse, tá aí. Vocês fizeram relação com a história que eu contei de quando veio uma cliente aqui que eu fui ajudar e eu fui ameaçada?
Vocês fizeram relação com essa situação dessa pessoa que veio para mim e que no dia anterior estava muito bem e tentou ajudar uma amiga que estava atravessando problemas e no dia seguinte estava com dor de estômago e com uma influência espiritual? Me conta se vocês fizeram relação, se faz sentido para você. Sim. Vocês já ouviram falar que se você não sabe nadar, você não pode pular na água para ajudar outra pessoa? Porque você vai ficar afogada junto? Ah, mas a minha amiga estava relatando lá que ela estava se sentindo mal e tal, então não vou dizer nada? Não vou ajudar de jeito nenhum? Talvez vocês estão se perguntando isso, né? Porque tem pessoas que vivem querendo ajudar todo mundo. E vivem com uma série de conflitos, vivem atolado no lodaçal. E a vida toda complicada e não sabem o que fazer, estão sempre com sintomas de depressão, que lembram lá da cliente inicial que eu falei. Os sintomas de depressão dela não era uma depressão. E fazia anos que ela vivia naquela situação. Então eu estou pontuando duas situações aqui para vocês, mas que são duas para ilustrar isso, que me traz hoje aqui uma certeza através de muitas e muitas e muitas e muitas outras situações, né? Então, quando alguém está com um problema, e eu atendo muitas vezes médicos, psicólogos, advogados, também, né? Ou seja, pessoas que trabalham nessa questão de ajuda de outras pessoas que estão também envolvidos nisso, sofrendo essas consequências e não sabem por que estão sofrendo isso. Mas no caso dessa semana, nem trabalha com pessoas assim. Mas foi lá com uma amiga e a amiga trouxe essas questões e ela tentou ajudar de alguma maneira. E no dia seguinte ela acorda com dor de estômago, acorda se sentindo bem e não faz uma conexão entre uma coisa e outra. Acha que não tem nada a ver, mas eu não comi nada, mas eu não estou falando de comer algo. Estou falando de qualquer coisa que você tenha feito fora da sua rotina, até mesmo um filme que você assistiu, até mesmo uma conversa que você teve, até mesmo um pensamento que você teve que foi diferente, que não foi bom, uma conversa no WhatsApp, qualquer coisa. É preciso despertar, gente. É preciso que você desperte, que você saia disso, de achar que, sabe, é viver numa hipnose. Quando eu falei para essa pessoa, ela disse assim, mas eu nunca fiz a relação de uma coisa com outra. Quando tu me perguntava se aconteceu alguma coisa, eu nunca sabia de que coisa tu quer falar. É qualquer coisa. É qualquer coisa. O que você está hipnotizada na sua vida, que você não está enxergando, está ali na frente do teu olho. Então ela me conta essa situação, eu disse para ela, é disso que eu estou falando. É isso que eu quero saber. E às vezes eu até me sentia, sabe, mal, porque às vezes eu perdia a paciência até de perguntar sempre para essa pessoa, tá, mas acontece, porque isso é muito repetitivo, esses sintomas, né? E sempre eu perguntando, ela sempre perguntando tipo o quê? Mas meu Deus, qualquer coisa. E a pessoa não faz uma relação, e isso também, às vezes, nos deixa um pouco impacientes, né? E aí eu volto para mim mesma, de perceber assim, ó, que não é porque eu estou vendo algo, que esse algo que eu estou vendo seja fácil para aquele que não vê, né? Não é porque eu despertei para algumas coisas que os outros também despertaram. Então eu preciso voltar para mim, né? E me acalmar aqui e aceitar que as pessoas, na sua grande maioria, não estão despertas. Não que eu esteja totalmente desperta. Tem muita coisa ainda
que eu preciso despertar, que eu preciso ver, né, aprender. Mas quando me deparo com um grande número de pessoas que estão vivendo como se, sabe, não enxergam essas coisas que para mim são tão óbvias, às vezes eu fico um pouco impaciente, fico um pouco incomodada, porque eu tô toda hora vindo aqui falar isso para vocês, né? Eu tô toda hora trabalhando nisso, e não só eu, mas existem tantas outras pessoas que estão vindo trazer essas verdades. E quando você permanece nessa cegueira espiritual, né? Puxa vida, vamos acordar, gente. Vamos perceber que existem essas influências, né? E como faz para não absorver? A Jéssica está perguntando. Jéssica, tu vai aprender lá no Caminhos da Prosperidade. Oi, Tita, bom dia. Me conta, tu tá boa? Querendo saber aqui. Tu vai participar, Jéssica, lá do Caminhos para a Prosperidade. Eu vou ensinar lá isso sobre a ajuda. Porque a ajuda, tem vezes que a ajuda faz mal para ti, que ajuda, e faz mal também para quem você ajudou. Faz mal para aquela pessoa que você ajuda. Faz mal para todo mundo. E você diz, mas eu fui lá e ajudei. Eu fui lá e fiz alguma coisa para aquela pessoa. Nem sempre a ajuda realmente ajuda. Às vezes é só uma ilusão. A Jéssica diz sim. Às vezes absorve os sintomas das pessoas. Exatamente. Eu atendi na semana passada uma médica ortopedista e com muita frequência ela atende os clientes e depois ela fica com a dor do cliente. Eu disse pra ela, vai lá fazer o Caminho da Prosperidade. Eu tô falando aqui toda hora pra vocês do Caminho da Prosperidade. Quando eu tô falando de despertar, eu tô falando disso também. Do quanto que vocês recebem de convite para despertar, para olhar, mas você não quer, e às vezes você vai lá gastar esse dinheiro com uma roupa, com um tratamento estético, com não sei o quê. Eu falava ainda essa semana com uma pessoa que trabalha com estética, com facial, né, com clínica, e eu dizia para ela assim sobre os cuidados espirituais, né? E eu dizia assim para ela, você trabalha com estética facial, você toda hora fica falando lá, né, nos stories, lá no seu feed, falando da importância do skincare, que são os cuidados com a pele diariamente, de passar diariamente um creme, de diariamente fazer alguma coisa, de periodicamente fazer lá um laser, um banco de colágeno, não sei o quê. Mas espiritualmente não é diferente. Você precisa ter diariamente também práticas de autocuidado espiritual, de fortalecimento. Periodicamente é preciso que você invista um valor em cursos. Não estou falando de curso de profissional. Vou fazer um curso agora para melhorar na minha profissão. Isso aí tá cheio de pessoas investindo nisso. Eu estou falando de curso de autoconhecimento, de curso de aprimoramento espiritual, de autodesenvolvimento. Não estou falando de habilidades ou de coisas que você vai usar depois para ganhar dinheiro. Eu estou falando de habilidades para você se manter na vida com saúde, com prosperidade. Então a Jéssica diz, dá vontade de não falar com mais ninguém. Parece que cada vez mais atraímos pessoas que contam problemas. Sim, e tá tudo bem que as pessoas contem os problemas, só que você que ouve os problemas tem que aprender a ouvir, sem carregar para você aquilo que a pessoa traz. Valdir diz, só devemos ajudar quem realmente quer ser ajudado. 80% não queremos ser ajudados, só querem desabafar. Exatamente, Valdir. A maioria só quer desabafar. E ela vem reclamar, ela tem lá uma situação, mas o que ela está fazendo para sair daquela situação? Ela está fazendo bastante coisa, ela está se esforçando, mas realmente a situação que ela está é muito difícil e eu não vejo uma saída. Então,
Adianta eu lamentar isso? Eu ficar com dó dela? Eu dizer, ai, coitada, mas é que não tem saída, aquela situação dela lá é difícil mesmo. Ela tem um problema lá que eu não sei como resolver. Eu vou dar um conselho, mas eu não sei se esse conselho pode ser bom ou não. Então você não fala nada, mas não é só não falar, é não sentir. Naquele exemplo que eu falava, quando você vai lá e, vamos dizer que eu conto aqui pra vocês, o meu marido, se eu tivesse um marido, né? Meu marido fez tal coisa e ele falou tal coisa pra mim e ele é abusivo e ele faz isso e ele faz mais aquilo. Eu tô aqui lamentando pra vocês, reclamando de uma situação. Vocês têm uma empatia comigo, senão não estariam aqui nessa live comigo, né? Se quem não gosta de mim não tá aqui, né? Então, se você tem uma empatia comigo e eu tô aqui reclamando pra vocês que o meu ex-marido fez alguma coisa pra mim que foi ruim, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ficar mais do lado de quem? Meu ou dele? A Gabi, meu conselho pra todos, vai na Marileide. É isso aí, Gabi. A Marileide tá sabendo ajudar sem ficar mal com isso, porque eu aprendi lá atrás, gente. Essa experiência que eu contei pra vocês ali. E eu me exercito sempre nessa ajuda, né? Se você não sabe nadar, não se mete no rio. Manda lá pra Marileide, manda lá pra psicóloga, manda fazer o Caminhos da Prosperidade, vai fazer também. Fabiana dizer, coitada, coitado, são palavras que não gosto, me incomodam ouvir. Exatamente. Nessa questão aí, se eu tô reclamando do meu ex-marido, vamos dizer, o ex-marido eu tenho. Meu ex-marido tá fazendo isso e aquilo e tá me pressionando e tá me fazendo chantagem, tá falando mal de mim pra todo mundo, sei lá o quê. Vocês vão ficar do meu lado ou vocês vão ficar do lado do meu ex-marido? Vocês que estão aqui, que são meus amigos, Felipe, seja bem-vindo, que tempo que eu não te vejo. Me conta, se eu vier aqui reclamar do meu ex-marido, vocês vão ficar do lado de quem? Meu ou dele? Por amizade, por afinidade, vocês vão ficar do lado de alguém. Naturalmente é o que nós fazemos, não é? Uma votação aqui, do meu lado, né? Então, quando eu quero me fortalecer contra o meu marido, meu ex-marido, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar bastante pessoas para reclamar dele, do meu, né? Vocês estão dizendo aqui, vão ficar do meu lado. Exato. Então, o que eu vou fazer para me sentir mais forte? Eu vou falar para o maior número de pessoas que o meu ex-marido está fazendo isso comigo, que é muito injusto, que é muito ruim. E aí vai ter bastante pessoas que vão me apoiar, não é assim? E vão ficar contra o meu ex-marido. E aí nisso eu me sinto mais forte. Vão ficar do meu lado. Estão tudo dizendo que vão ficar do meu lado. E é aí que vocês erram, sabia? Há pessoas que vieram na minha vida e foram igual a cometa, simplesmente passaram você. Ai, gente, eu vou ter que ir lá desligar o interfone, que tem alguém tocando lá, senão vai ficar isso aí. Só um minuto.
Desculpa. Ai, aqui em casa é a central, né? Então tem o portão ali, é um condomínio aqui da família, né? E todo mundo vai trabalhar e eu que tô mais por casa acabo tendo que receber entregas. Mas então, como eu falava pra vocês, espero que a chefa já volte. Obrigada, Fábio, por avisar o pessoal aí. Corri lá para pegar o pacote. Meu filho é o campeão de comprar livro. Eu nunca vi uma pessoa comprar tanto livro como meu filho e a minha filha. Olha, é raro semana que passa que não chega uma caixa de livro que eles compram. Eu nunca vi tanto livro. Eu achei que fosse eu, mas eles me superaram. Então, assim, quando eu venho aqui reclamar para vocês, retomando isso, eu venho aqui reclamar para vocês do meu ex-marido. Vocês vão ficar a meu favor e vão ficar contra ele. E é nisso que nós erramos na hora da ajuda. Quando nós nos posicionamos a favor de alguém contra outra pessoa. Então imagina que lá junto com o meu ex-marido existem alguns espíritos, né? Junto comigo também, que estão envolvidos nessa dinâmica. Quando você se mete e você vem falar mal do meu ex-marido também, esses espíritos que estão lá com ele, o que você acha que eles vão fazer? Me contem aqui. Porque meu ex-marido não escuta, ele tá lá longe, né? Mas para os espíritos não há limite. E aí você vem e quer me ajudar. E eu tô me vitimizando. E tem um espírito aqui que quer que eu sofra. Ele quer mesmo é que eu pague um preço por causa de alguma coisa. E você vem ali e começa a dizer, mas olha só, você vem me aconselhar. Você deveria fazer assim e assado. E aí você fala mal lá do ex-marido. Você tá mexendo em 2 vesperos ao mesmo tempo. Faz sentido isso pra vocês? Ou é muita loucura? Me conte. E aí depois você tá se sentindo mal e não sabe por quê. Falei lá com a fulana e tal, e aí aconselhei aquela pessoa, ela foi embora e depois eu fiquei me sentindo mal. Daí eu coloco uma moeda no meu umbigo com esparadrapo quando eu vou encontrar lá uma pessoa ou eu vou num lugar pra evitar esse tipo de coisa. Aí o espírito olha pra mim e vê aquela moeda lá, ele dá risada da minha cara. Tô fazendo o que com essa moeda? Né? Teve uma pessoa um dia que me disse, porque eu tava sentindo uma influência espiritual e eu disse, eu fiz uma prece lá que falava, eu faço o sinal da cruz com o sangue de Jesus, não sei o quê. E eu me mentalizava fazendo o sinal da cruz com o sangue de Jesus. Eu disse, e ela disse assim, e os espíritos davam risada da minha cara. Que eram os demônios, né? Ela na crença dela, são os demônios. Mas vão dar risada mesmo. Que força que tem isso aí pra eles? Nenhuma. Eu faço o sinal da cruz com o sangue de Jesus, os espíritos se matam de rir. Vou colocar a moeda no meu umbigo, eles se matam de rir. Vou botar um pote de sal com 2 dentes de alho em cima. Vou botar um galho de arruda atrás da orelha. Vou botar um não sei o que lá, mano. Comigo ninguém pode. Nunca tinha pensado assim, a Fábio diz. Então, lembrem daquela primeira experiência que eu contei pra vocês lá, dessa pessoa que eu atendi, que tinha... que Fábio? Aquela pessoa que tinha ali aqueles 2 que me ameaçavam, né? Imagine que agora você está dando conselho lá para uma amiga e tem também esses 2 lá que estão ameaçando você, dizendo, se mete mais aqui que tu vai ver o que eu vou fazer. E você não vê. Não sobrará uma ilusão pra gente. Exatamente, eu tô aqui para acordar vocês, gente, para sair dessa ilusão, dessa Matrix que se fala, né? Porque é muito cômodo dizer para você colocar uma moeda no seu umbigo e você continuar cega.
É muito cômodo eu dizer para vocês, coloca lá um pote de sal com dente de alho que pronto, vai estar tudo afastado, os mal olhados, e você continuar cega. Isso são boas maneiras de vocês continuarem cegas e não verem aquilo que realmente tem por trás. São boas maneiras de ilusão, de iludir as pessoas e elas continuarem achando que pronto, agora eu faço lá, rezo um Pai Nosso e tá tudo resolvido. Não tá resolvido. O Juliano tá dizendo que não tem as manhas, não entra não. Né, Juliano? Tu conhece isso, né, também. Então, mas não ajuda em nada. Então, vamos pegar esse exemplo que eu falei ali. Você vai lá falar com uma pessoa e você vê que tem dois caras assim, ó, físicos, encarnados, tá? E você vai lá falar com essa pessoa. Não, mas olha só, não sei o que, eu vou te tirar daí. Você acha que esses dois caras que estão ali segurando e punindo essa pessoa, se você for sozinha, desprotegida, sem conhecer nada, sem saber nada, você vai lá se meter e querer tirar essa pessoa de lá? Me conta. Você vai? A Fabiane diz, eu estou aprendendo a não me envolver, já melhorou um pouco. Imagina no meu trabalho que tem pessoas que atendo com disputas diariamente. Exatamente, Fábio. Eu atendi dias atrás um casal que trabalham na polícia e com sérias complicações, né? Então foi interessante porque depois do atendimento antes eles diziam assim, é engraçado porque no meu plantão parece que vêm as coisas mais difíceis, parece que no meu plantão todo mundo resolve ter os casos mais pesados assim, né? E aí elas, depois que eu fiz o tratamento aqui contigo, que eu aprendi essas coisas, foi meu plantão agora no final de semana e nossa, foi bem tranquilo, já mudou. Então, o que eu tô trazendo aqui para você é para você sair dessa ilusão de achar que tudo é acaso, que tudo é coincidência, que eu coloco lá esse esparadrapo no umbigo e pronto, já tá tudo resolvido. É para te ensinar que você pode ajudar as pessoas, mas você tem que saber como. Porque só boa vontade, lembram? Só de boa vontade o inferno tá cheio? Vocês já ouviram essa frase? Essa frase é antiga, né? Toda hora eu tô convidando vocês para ir lá no Caminhos da Prosperidade, que eu vou ensinar para vocês sobre ajuda. Toda hora eu estou falando sobre essas coisas aqui. Para ajudar, não é só, eu tenho esse dinheiro aqui, então eu vou ajudar essa pessoa. Não é só isso. É muito melhor você ajudar, como agora lá, essa questão do Rio Grande do Sul. É muito melhor você pegar e fazer um Pix e enviar para lá onde você não se envolve com a pessoa, do que você ajudar. Não é que é muito melhor, é muito mais fácil. Quando você ajuda alguém que você não conhece, que você não estabelece uma relação, do que quando você se envolve espiritualmente com essa pessoa. Então, se você não sabe nadar, não entra na água. Deixa para quem sabe, é para isso que tem salva-vidas, né? É por isso que existem pessoas que são especialistas em salvar pessoas. Então, você diz para o seu amigo, para sua amiga, olha, você vai procurar uma terapia, você vai procurar a ajuda de um terapeuta. Mas você está ali ouvindo a sua amiga falar, você está ouvindo aquela pessoa que você gosta falar. Como que você se blinda para você não trazer esses inimigos espirituais contra você, porque você foi lá se meter, agora você vai pagar um preço. Você não se envolve emocionalmente. Você não fica do meu lado. Então, nesse exemplo que eu dei ali para vocês, eu tô aqui reclamando do meu ex-marido. Porque o meu ex-marido fez isso, fez aquilo, né? Vocês disseram que ficam do meu lado, né? Que vão ficar do meu lado e vão, obviamente, daí ficar contra ele. Qual é a solução para você não angariar simpatizantes dele ou antipatizantes meus? Você fica do lado dele também. E você fica do meu lado também. Você não se posiciona nem a favor de um e nem contra o outro. Bert Hellinger, maravilhoso, falou sobre a exclusão. Falou que sempre que nós excluímos alguém do nosso coração,
nós ficamos emaranhados e nós pagamos um preço. E é isso. Nisso que eu falava aqui para vocês, vocês ficariam contra o meu ex-marido, né? Se eu viesse aqui reclamar. Então vocês teriam feito o quê? Uma exclusão. Vocês teriam excluído o meu ex-marido do coração de vocês. E quando vocês excluem alguém, alguém vem assumir esse lugar e vem mostrar para você de uma outra maneira, até que você possa incluir aquela pessoa novamente. Então aqui nós estamos falando de espíritos, de obsessão espiritual, de influência espiritual, é a mesma coisa. Então, eu tenho uma pessoa que veio aqui reclamar para mim, que veio trazer uma questão, eu não me posiciono a favor dessa pessoa e contra a outra, eu fico neutra. Eu não tomo as dores de ninguém e nem fico contra ninguém, nem fico aconselhando, eu ouço aquela pessoa sem me influenciar emocionalmente, espiritualmente. Então, o que seria bom aqui para vocês não se envolverem? Eu vim reclamar do meu ex-marido, vocês escutam o que eu tô falando, mas sem julgamento, sem querer me salvar, sem querer, meu Deus, eu tenho que salvar, porque coitado, porque quem salva, salva de alguém, né? E esse alguém é uma pessoa má. Então, vocês, no coração de vocês, vocês incluem o meu ex-marido. E vocês concordam que o meu ex-marido e eu temos coisas a resolver entre nós. Que isso é coisa entre nós dois, mas que você pode ajudar se eu disser, por exemplo, Jéssica, me ajuda. Leda, me ajuda. Antônia, me ajuda. Mas na maioria das vezes as pessoas não estão perguntando, pedindo ajuda. Elas só querem falar, compartilhar, porque eu quero alguém que esteja a meu favor, eu quero alguém que agora me apoie nisso, eu quero alguém que tome partido de mim, que fique com dó, eu tô na infância, eu tô na criança. E aí quando vocês ficam nessa posição de ficar a meu favor e contra aquela pessoa, contra o meu ex-marido no caso, vocês estão sendo meus pais e meu pai e minha mãe. Eu sou a criança que veio lá procurando uma mãe, um pai que me pegue no colo e que me defenda do bicho papão. E você acaba assumindo esse lugar de pai, de mãe. E aí, como você assumiu esse lugar de pai e de mãe, você quer ir lá brigar lá com o meu ex-marido. No caso que eu tô fazendo, gente, coitado do meu ex-marido. Ele sabe que eu tô usando ele aqui, mas não existe nenhum conflito entre nós dois, mas é uma simulação daquilo que acontece, né? Nas relações. Então, quando você não toma partido, você não vem aqui querer me salvar, você vem olhando com amor, amorosamente para mim, e você também olha para o meu ex-marido, e você concorda que eu tenho um pai e uma mãe. Eles são os pais certos para mim, eles são grandes, você não é minha mãe, você não é meu pai. O meu ex-marido lá tem o pai e a mãe dele. E aí eu te pedi ajuda. Eu pedi. E aí então você me pergunta, tá? Eu posso te ajudar de que maneira? Como você gostaria de ser ajudada? E aí eu vou dizer, eu quero que tu faça tal coisa. Aí você vai ver se você pode me dar essa ajuda ou não. Mas acontece que na maioria das vezes a pessoa nem pediu ajuda sua. Ela só veio reclamar de uma coisa e você já tomou partido no seu coração, você já tomou as dores. Não é assim? Manu, seja bem-vinda. Vamos falando de ajuda aqui. Quando a ajuda faz bem e quando a ajuda nos prejudica. Quando nós, depois que ajudamos alguém, você tá lá atendendo uma cliente, enquanto você tá atendendo a cliente, ela tá reclamando de alguma coisa. Tá lamentando lá na vida dela, tá lá falando o que aconteceu, não sei o que pra ela, você já começa a ficar com dó. Você já começa a ficar contra alguém. E se você não tiver contra alguém, você fica contra Deus. Quando é que você fica contra Deus? Quando aquilo que a pessoa está sofrendo
é de causas naturais, por exemplo, sei lá, enchente levou a minha casa, como a gente está vendo isso agora, e aí você fica lá com aquela dó daquela pessoa, você fica com raiva, ou você tá contra Deus, você tá contra algo que é grande demais, que você não dá conta, de salvar aquela pessoa, e você fica com aquela angústia, com aquela sensação ruim, porque essa pessoa veio e me contou que ela perdeu tudo e tal. Então, se você for mais direto, você pode perguntar para essa pessoa: tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar você? Talvez a pessoa vai dizer: não tem nada. Então você só ouve. Se ela disser tem alguma coisa que você pode fazer. No caso, lá a casa caiu. Você pode me ajudar a encontrar outras pessoas que podem contribuir com dinheiro para eu construir a minha casa novamente? Você vai sentir se você pode fazer isso. Talvez você pode sentir, de repente eu tive uma ideia, podemos fazer alguma coisa, vamos resolver na totalidade? Talvez não, mas conseguimos fazer alguma coisa. Talvez vocês não possam falar com outras pessoas, mas você diz, eu posso contribuir com um valor. Pronto. E aí você vai lá e faz aquilo que você pode. E você não fica com o desejo de salvar aquela pessoa totalmente, de mudar e transformar a vida dela. Então, essa ajuda é a ajuda que você fica bem. É aquela ajuda que depois você não fica acordando de manhã angustiada, que você não fica acordando no meio da noite sem sono, angustiada por causa daquilo. Você não carrega para você o destino daquela pessoa. Então, voltando aqui, se eu estou aqui reclamando, usando meu ex-marido aqui, gente, mas não tem nada. Se eu estou aqui reclamando, meu ex-marido fez tal coisa, e vocês estão aqui me ouvindo, vocês ouvem aquilo que eu estou dizendo, sem se posicionar, sem ficar contra o meu ex-marido, porque eu estou contando a minha versão, mas você não sabe qual é a versão dele. Você não sabe o que foi que eu fiz para chegar nesse ponto. Você não tem o conhecimento total de tudo. Você não sabe espiritualmente qual é o meu comprometimento com ele. Eu tô vindo contar como uma vítima, porque eu quero alguém que tome partido de mim, que me apoie. Mas se você for lá falar com ele, ele também vai ter a história dele. E talvez você vai dizer assim, nossa, eu pensei que ela era vítima, agora eu vi que é ele. Então você não toma partido de ninguém. Você não se posiciona. Mas fez lá tal coisa. Você não se posiciona. Você lembra que existe uma justiça divina, humana. Eu posso denunciar isso. Mas vai ver que a minha cliente falou tal coisa e tal, eu vou denunciar por ela, vou chamar a polícia por ela. Não, você diz pra ela, olha, tem um canal ali que você pode pedir ajuda para a polícia, você pode denunciar, você dá essa orientação e você fica fora disso. E aí mesmo assim, aquela questão espiritual que eu falava para vocês antes, pode ser que ainda assim tenham espíritos que estejam ali junto, que não querem que eu saia dessa situação, que querem que eu continue nessa dor, e eu venho falar para você sobre isso, você me aconselhou, e agora pode ser que esses espíritos se posicionem contra você. Então você precisa se fortalecer espiritualmente. E se você ficar com pena de mim, a sua frequência tá aqui, ó. Agora você ficou com pena de mim ou ficou com raiva lá do meu ex-marido. A sua frequência desce, baixa, porque você está numa frequência baixa, e é nisso que os espíritos conseguem ter acesso e influenciar você. Então, onde eu falava antes do skincare, da necessidade diária de fazer os cuidados com a pele, com a alimentação, enfim, o skincare, nesse sentido, com a alma, skincare da alma sua. Todos os dias é necessário você trabalhar as suas questões, todos os dias é necessário você trabalhar os seus pensamentos para você se manter sempre numa frequência elevada, vibracional, porque então não tem nada que vá atingir você. Mas eu estava lá assistindo um filme, eu estava bem, fui lá assistir um filme de guerra, um filme triste lá, não sei o quê,
e aí eu dormi, no outro dia acordei mal. Não assiste filme que tenha baixa frequência. Ah, pra eu ficar chorando lá de triste porque aconteceu uma coisa ruim lá no filme. Não assista esse tipo de filme. Não ouça músicas que vão deixar você triste. Não converse sobre coisas que vão baixar a tua frequência. Não pense coisas que vão baixar a tua frequência. Ah, mas eu tava aqui, comecei a lembrar lá do passado, daquela pessoa que me fez isso, daquela mágoa de não sei o quê. É uma ótima maneira de você baixar a sua frequência. E aí depois vem um outro lá e atinge você. E você não sabe nem de onde foi que começou. Então, investiguem. Investiguem por que você estava bem e agora de repente ou você começou a não se sentir tão bem. Que tipo de pensamentos você teve, que tipo de conversas você teve, com quem você conversou, o que você falou, que tipo de filme você assistiu, que tipo de música você estava ouvindo. Tudo isso faz parte. E tudo isso mostra muito claramente que tipo de sensação e de emoção física e espiritual você está passando agora. Então, é necessário autocuidado, autoconhecimento, autodesenvolvimento todos os dias. E vão lá no Caminhos da Prosperidade que eu vou ensinar vocês mais, ainda mais, sobre ajuda. Não só sobre isso, sobre tantas coisas, gente. Que eu tenho certeza, a vida de vocês não vai ser a mesma depois. Já inventaram um medidor de frequência? Já inventaram. Já inventaram. Existem aparelhos. A Rússia é campeã. Uma vez eu tinha comprado até um aparelho. Depois eu devolvi porque eu vi que eu ia precisar de muita dedicação para aquilo. E aquilo ia me consumir muita coisa. E eu não tinha naquela época tempo. Eu fui lá, fiz um curso em Curitiba na época. E comprei um aparelho que media o campo vibratório. Media a aura, né? E media os chakras, enfim, a gente colocava os dedos lá no aparelho. E era um curso internacional e tinha um monte de coisa, mas eu precisaria me dedicar bastante naquilo para fazer bem. E se eu entro numa coisa, eu fiz o curso lá presencial e tudo, foi antes da pandemia. Mas se eu entro numa coisa que eu não vou poder dominar aquilo, eu não vou poder ter aquilo com muita facilidade, para mim não serve, né? Então eu precisaria abrir mão de outras coisas que eu estava desenvolvendo na época, como a constelação familiar, e ia me tomar muito. Mas existem sim aparelhos que medem a frequência. E através desses aparelhos é possível medir e comprovar tudo isso que eu estou falando para vocês. Gente, nós podemos fazer umas lives aqui falando sobre estudos científicos, sobre comprovações, tá? Falta 60 lives ainda pra gente fazer. Nesse tempo aí vai dar pra gente abranger várias coisas. Então, por hoje foi só 1 hora de live, Pai amado. E vamos encerrar aqui pedindo a Jesus, pedindo a Deus a orientação, o amparo, o auxílio, para que possamos ser bons ajudadores, que possamos ajudar sem julgar, ajudar sem querer salvar, que possamos saber, Deus, que Tu estás acima de todos nós, que Tu és o único, que tens o conhecimento de todas as coisas e que Tu, Senhor, nos pode guiar sempre no caminho da luz e da misericórdia, que Tu, Senhor, pode sempre estar acima de todas as coisas. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, onde aprendemos o benefício da prece na elevação da nossa frequência vibratória, que possamos sempre lembrar que é importante estar sempre no nosso coração, conectados com a Tua luz, com a Tua presença, com a Tua caridade, com a Tua misericórdia, em atos, palavras, pensamentos e ações. Obrigada, Senhor, obrigada hoje e sempre. Que a Tua luz ilumine a cada um de nós
e nos mantenha sempre conectados ao amor, à caridade e à misericórdia. E que assim seja. Até amanhã, gente. Uma boa tarde para vocês. Um bom dia, uma boa noite. E que assim seja. Fiquem com Deus.